Então vamos à palavra do Senhor. Eu aprendi que de todas as pessoas ofendidas que você encontra na igreja, você pode dividir em duas categorias, certo? Categoria número 1 são aqueles que foram genuinamente maltratados, certo? Categoria número 2 são aqueles que pensam ou que acham que foram maltratados, mas na verdade eles não foram maltratados. Agora, a categoria número 2 são pessoas que normalmente eles têm informações imprecisas. Muitas das vezes isso vem por fofoca. Sabe o que impressiona? Provérbios diz: estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª é uma abominação. Agora, sabe a que é uma abominação? Não é assassinato, nem é homossexualismo, não é adultério. Sabe o que é? Aqueles que semeiam discórdia entre irmãos. Isso chama-se fofoca. A fofoca, ela deve ser tratada como algo sério, é um veneno. Os seus ouvidos, eles não são latas de lixo. O seu coração não é um aterro sanitário. Guarde-os. Cuide do que você está ouvindo. E corte quando começarem. Estão falando do seu cônjuge, corte. Estão falando do seu pai, corte. Estão falando do seu amigo, corte. Estão falando de um irmão em Cristo, corte isso imediatamente. Amém. A não ser que tenham provas. E normalmente a Bíblia diz que hajam 2 testemunhas com a prova, se for um presbítero, um líder. Amém. Se você olhar para essa segunda categoria de pessoas que acham que foram maltratadas, elas normalmente têm informações imprecisas, ou elas têm informações precisas, mas elas discernem incorretamente. Repita, discernir. O discernimento, ele está enraizado no amor de Deus. Mas eu descobri que há uma falsificação para o discernimento, chamado criticismo. Veja, qualquer um pode ser crítico, só precisa ter 2 olhos e um pouco de cérebro, certo? Mas o verdadeiro discernimento está enraizado no amor de Deus. Então, da próxima vez que você acha que está discernindo algo por você, pergunte: eu morreria por essa pessoa? Jesus poderia olhar para os fariseus e chamá-los de víboras, mas ele morreu por eles. Se você está ofendido com alguém, você não morreria por ele. Então, categoria número 2 são aqueles que ou têm informações precisas e discernem incorretamente, ou têm informações imprecisas. Eu não quero tratar da categoria 2. Eu quero tratar nesta sessão da categoria 1. E se você for genuinamente maltratado, você tem o direito de estar ofendido. Deixa eu dizer, você tem o direito de fazer o que quiser. Deus não vai violar a sua vontade. Quantos realmente aqui entendem isso? Levante a mão. Deus diz: eu chamo o céu e a terra como testemunhas. Eu tenho posto diante de ti a morte e a vida. Então escolha a vida. O que ele está dizendo? Se você não escolher a vida, já tem a morte. Você precisa de uma escolha de vida ativa. Amém? Deus não violará a sua escolha. Deus protegerá o direito de uma pessoa a ir para o inferno se ela quiser ir para o inferno. Isso é assustador, não é? Ou seja, isso é um engano no nível máximo, mas Deus garantirá. Vocês estão comigo? É impressionante, não? Você tem o direito de ficar ofendido se for maltratado. Eu vou responder isso com a vida de José. Eu quero passar pela vida de José porque a maioria conhece a história, mas sabe, eu quero passar por ela por vocês e eu quero destacar alguns pontos que eu acho que são meras verdades para o tempo de hoje. José é filho de Jacó. Jacó era o filho de Isaac, que era filho de Abraão. José é o filho número 11. Sabe, Jacó teve 12 filhos. José era o filho número 11. Agora os irmãos de José não gostavam nada muito dele. Quantos sabem disso? Por quê? Porque Jacó preferia José e deu a ele uma túnica colorida. Então um dia José vai dormir e Deus dá a ele um sonho. E neste sonho ele vê todos os feixes ajoelhados ao redor dele. Os feixes eram seus irmãos. E Deus mostrou a ele nesse sonho que ele seria um líder e os seus irmãos o serviriam. Então quando ele acordou do sonho,
ele imediatamente compartilhou empolgado com seus irmãos. Bem, eles não compartilhavam do entusiasmo dele, né? Mas ele foi dormir de novo e teve outro sonho no qual o sol e a lua, a estrela se curvavam diante dele. E ele diz: olha, não só os meus irmãos se curvarão diante de mim, mas o meu pai e minha mãe. Então agora passaram a se irar contra ele, iraram-se de verdade, odiaram ele. Então os outros 10 irmãos saem para o campo e quando ele saía com os irmãos, eles andavam em grandes distâncias. Não estamos a falar de algo à vista, mas de quilômetros de distância. Então ele sai e Jacó diz a José: eu quero que você vá e veja como estão os teus irmãos. Então José vai, procura seus irmãos e finalmente encontra onde eles estão. E quando os irmãos o veem vindo, eles dizem: ah, lá vem o senhor líder. Lá vem o homem que governará sobre nós. Então de repente eles se olham e dizem: peraí, vamos matá-lo? O que vocês acham? Então ele não vai mais governar sobre nós. Uau! Vamos ver se ele vai conseguir governar morto. Sabe o que eles fazem? Quando eles vêm, eles o pegam, rasgam a túnica colorida dele e o lançam em um poço fundo para morrer. E agora estão todos felizes. Eles se deleitam dizendo: ok, nós não precisamos mais ouvir esse cara falando de liderança e tudo mais. E eles se alegram. Agora, algumas horas mais tarde, eles veem uma caravana de ismaelitas vindo pela estrada, indo para Egito para vender escravos. E Judá, o quarto irmão, diz aos irmãos: ei caras, espera aí. Se nós deixamos ele apodrecer naquele poço, nós não ganhamos nada com isso. Mas se nós o vendermos como escravo, ele já estará morto. Porque se o vendessem como escravo para outro país, nunca mais o veriam e ainda fariam dinheiro. Então, eles o venderam como escravo para a caravana de ismaelitas por 20 peças de pratas. Agora, amigos, ouçam. Os irmãos estavam ofendidos com José, então o traíram. Vocês estão comigo? A ofensa leva à traição. Certo, eles já estavam no estágio do ódio, mas apareceu uma oportunidade para a traição. Então, agora José é levado ao Egito. Ele é vendido como escravo para um homem chamado Potifar. Potifar é um dos oficiais do faraó. José agora será escravo pelos próximos 10 anos desse Potifar, esse egípcio. E a questão é, você tem que entender. Então ouça isso com atenção. Eu sei que a maioria aqui conhece a história e você sabe o final. Mas por favor, se coloque no lugar de José. Você não sabe o final. Você sabe apenas que os seus próprios irmãos acabaram de destruir a sua vida. O que vocês têm que entender, irmãos, nós do Ocidente não relacionamos isso. Naquele tempo, era tudo para o homem ter um filho. Na verdade, os homens às vezes... Olha, eu não sou dessa forma. É como eles eram. Quase eles ficavam deprimidos com filhas. Porque, basicamente, você o venderia por 5 camelos, ela iria embora. Mas os filhos levavam seu nome, levavam sua herança. Vocês estão comigo? Certo? Agora, era tudo para um filho carregar o nome do seu pai como herança. Vocês estão comigo? Uma coisa é quando você nasce escravo e você nunca saberá como é ser herdeiro de um homem rico. Outra coisa é quando você é herdeiro de um homem rico, com aliança com o Deus Todo-Poderoso, e os seus próprios irmãos roubam isso de você e agora você é escravo, porque quando você é vendido como escravo para outro país, você casa com uma mulher e ela se torna escrava, e os seus filhos também serão escravos. Você perdeu a sua herança completamente. Era quase como, ouça o que eu digo, era quase como José fosse um morto-vivo. O que seus irmãos fizeram com ele, na mente deles, na cultura deles, foi muito pior do que matá-lo. Porque agora ele tem que viver como um homem morto. Ele tem que viver o resto da sua vida pensando o que eu poderia ter, mas por causa dos meus irmãos eu não tenho. Vocês estão comigo? Então agora ele está na casa de Potifar há 10 anos e não há nenhuma indicação do seu pai vir resgatá-lo, porque ele sabe que provavelmente os seus irmãos disseram que ele estava morto. Ele se calhar ouviu eles a planejarem.
Quando encharcaram aquela túnica no sangue de um animal, ele pensava: o meu pai acha que eu estou morto. Eu não tenho esperança aqui, a não ser por um sonho que Deus me deu. É a única coisa que ele tem. E eu amo esse homem porque ele passou 10 anos e não havia igreja, não havia grupo familiar, não havia Bíblia. Ainda assim não o vemos reclamando e nunca o vemos desobedecendo. Então as coisas começam a acontecer porque José está obedecendo a Deus e Potifar dá a ele cada vez mais responsabilidades e ele acaba cuidando de toda a casa. Então Deus começa a abençoá-lo, mas por baixo da bênção há algo muito maligno acontecendo, que é o seguinte: a esposa de Potifar se apaixona por José. Ok, ela quer cometer adultério com ele. Ela queima de lascívia por ele. Então a Bíblia diz que ela começa a se aproximar dele diariamente. Repita, diariamente. Não uma vez, não 2 vezes, todo dia. Agora, ela se veste com o melhor e usa o melhor perfume. E tem um espírito sedutor, vocês entendem? Todo dia ela vai, ele não, eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu amo o temor por Deus desse homem. Ele obedeceu, ouça, ele está obedecendo depois de 10 anos, mesmo sem ter visto nenhum sinal da promessa acontecer. Vocês estão comigo? E então ele continua, não. Finalmente um dia eles estão sozinhos na casa, todos saíram e ela o pega pela túnica. Deite-se comigo. Ele diz: Deus me livre de pecar contra Deus e seu marido. Ele faz o que a Bíblia diz, ele foge da imoralidade sexual, certo? E quando ele sai da casa, a túnica rasgada, ele sai correndo nu. Ela era uma mulher devassa, então ela agora está irada. Então ela grita estupro. Então exatamente daquilo que ele está fugindo, ele é acusado. E o que acontece? Potifar o manda para a prisão, o calabouço de Faraó. Agora, olhe para mim, por favor. Quando você pensa no calabouço de Faraó, a prisão, não pensa nas nossas prisões hoje. Eu já preguei muitas. Eu quero dizer isso. Nossas prisões nos Estados Unidos são clubes de campo, comparados ao calabouço. Eu estive no calabouço no Oriente Médio. Fisicamente eu estive lá. Normalmente eram cisternas vazias debaixo da terra. Às vezes o teto tinha apenas 1,5 metros de altura. Muito úmido e muito escuro. E sabe o que a Bíblia diz em Salmos 105? Eles puseram seus pés em ferros e o seu pescoço em correntes, e eles o machucaram com essas correntes. Não é lugar para campo, certo? Ele fica no calabouço por 2 anos. Agora eu quero que você pare e pense nisso. Ele chegou do ponto mais baixo de um homem. Há 12 anos atrás, Deus lhe deu um sonho de ser um líder e seus irmãos curvariam-se a ele. Foram seus irmãos que o traíram. Foram eles que perverteram. Foram eles que agiram com maldade. E ainda assim, eles estão desfrutando de todos os benefícios do pai rico. Ele, por outro lado, não fez nada a não ser obedecer. Falou dos sonhos, lançaram no poço. Foi vendido como escravo. Ele era um bom escravo, escravo obediente, sustentou a palavra de Deus por 10 anos. E parecia que ele prosperava e que Deus o abençoava. Mas então agora, ele obedece a palavra de Deus, ele foge da imoralidade sexual e acaba num calabouço. Então agora o que lhe parece é que quanto mais eu obedeço a Deus, mais as coisas piores ficam. Sabe o que Deus diz em Malaquias capítulo 3? Deus diz, nos últimos dias, ele diz: eu virei para a minha igreja como fogo refinador. Agora, quantos sabem que o refino não é confortável? Ok. E sabe o que Deus diz? Haverá 2 grupos de pessoas na igreja durante esse refino. Ele disse: o primeiro grupo vai dizer: que bem nos trouxe de servir Deus. Obedecemos as ordenanças e os mandamentos, mas olhamos a multidão, olhamos os ímpios e são eles que estão rindo, desfrutando a vida
E eu vou de um teste a outro teste. Parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu obedeço, pioram as coisas. As coisas ficam piores. Quando a palavra é semeada imediatamente é aceita com alegria, mas depois a aflição e a perseguição surgem contra a palavra. Essas pessoas vão estar reclamando, vão dizer: vejam, esse povo não obedece a Deus, mas eles são felizes, eles desfrutam. Mas Deus diz: as palavras são ultrajantes para mim. Então haverá outro grupo, Deus diz, que temerão ao Senhor e que vão falar um com o outro a palavra do Senhor, porque meditam no seu nome. Eles passarão pelos mesmos testes, mas não estarão reclamando. Eles manterão seu foco na sua fidelidade. Sabe, Davi faz uma declaração. Davi diz: alimente-se da fidelidade dele. Eu já passei por algumas coisas da minha vida que eu vou dizer a vocês. Aquilo pelo que passei foi tão severo, que ficar nas promessas que ele fez para mim já não me alimentava mais. Eu tive que me alimentar da fidelidade dele. Eu me lembro de sentar e dizer: Deus, você é fiel. E aquilo passava, me alimentava. Veja, você acha que Abraão conseguia aceitar a promessa quando ele andava por 3 dias para ir matar a promessa? O que? Abraão só tinha uma escolha: se alimentar da sua fidelidade. Veja, Davi aprendeu isso. Vocês estão comigo? Então, aqui está José no calabouço. Você imagina o que ele passou, o que se passou na mente daquele homem. Você imagina os pensamentos nas quais ele passou. Você imagina os pensamentos com os quais ele dormia. Deus, tudo o que eu fiz foi te obedecer, mas quanto mais eu te obedeço, pior fica. Veja os meus irmãos. Eles são os maus, mas eles estão vivos a desfrutar das suas bênçãos. Você imagina os pensamentos que ele teve que enfrentar. Você tem que entender, você está no calabouço por 2 anos. Você tem muito tempo para pensar, estás no calabouço. Cada pedaço da sua liberdade foi tomado, mas apenas uma liberdade não foi tomada. Sabe qual? A sua habilidade de responder corretamente. Não ficar ofendido. José, ele poderia facilmente ter aceito os seus pensamentos de o que seria. E se eu não tivesse esses irmãos maus? E se eu não tivesse contado o sonho? Sabe, eu passo por isso o tempo todo e as pessoas dizem: sabe, a vida teria sido muito melhor para mim se o meu ex-marido não tivesse feito isso. Se os meus pais fossem normais, eu não teria os problemas que eu tenho hoje na minha família. Se o meu pastor tivesse reconhecido os meus dons, eu não teria passado por esses problemas. Se o meu pastor tivesse me reconhecido, eu estaria muito melhor hoje. Você já ouviu pessoas falando isso? E eu posso dizer algo. Ouça o que eu vou dizer. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum diabo pode tirar você da vontade de Deus. Eu quero que isso desça. Eu vou repetir: nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança e nem o diabo ele pode te tirar da vontade de Deus. Os irmãos de José, eles disseram algo. Eu tenho escrito aqui. Eles disseram o seguinte. Fizeram uma declaração dizendo: agora venham, vamos matá-lo e lançá-lo em algum poço e nós veremos o que será dos seus sonhos. Isso está em Gênesis 37:20. Foi o que eles disseram. Vamos destruir o chamado na vida dele. Ninguém destrói o chamado de Deus. Só uma pessoa pode fazê-lo. Todos peguem o seu dedo e apontem para você. Você é o único que pode destruir o chamado de Deus na sua vida. Os filhos de Israel foram chamados para irem herdar a terra prometida. Eles ficaram reclamando por 1 ano e foi a vontade de Deus que eles ficassem no deserto por 1 ano, depois deles saírem do Egito. Porque foi depois de 1 ano que Deus diz a Moisés: envia espias à terra prometida. Então por 1 ano eles ficaram reclamando. Agora eu vou dizer algo para você, olhe para mim. Deus odeia reclamação. E você deve tratar a reclamação como um veneno, porque é exatamente o que é. Sabe o que a reclamação diz a Deus? Deus, eu não gosto do que você está fazendo na minha vida. Se eu fosse você, eu faria diferente.
Você sabe que afronta isso é para o caráter de Deus? Você sabe o que está dizendo? Você está dizendo: Deus, você é incompetente, eu queria ser você porque eu ia fazer melhor. Isso é rebelião. Isso é falta de temor do Senhor. Você nunca vê José reclamando. Veja, no livro de Malaquias, é o que estava fazendo, reclamando. Que bem há em obedecer. Isso parece que quanto mais nós obedecemos, pior fica a situação. Mas é o que a Bíblia diz. Quando a palavra for semeada é que a aflição vem. Vocês estão comigo? A perseguição virá por causa da palavra. Sabe, olhe para Moisés. Quando ele leva a palavra de Deus para Faraó, o que ele faz? Aumenta a dificuldade do povo. Agora você terá que trabalhar dobrado, eu não quero nem saber. Então o povo diz: Moisés, para de pregar. A sua pregação está piorando a nossa vida. Vamos trabalhar mais agora. Quando você toma a decisão de que você vai com Deus, adivinha? O fluxo do mundo é contrário ao fluxo do reino e você vai encontrar resistência e oposição. E como você vai lidar com essa resistência ou com essa oposição vai determinar o seu futuro, porque a palavra de Deus, ela prometeu que tudo isso vai passar. Então não fique ofendido. José estava na prisão, ele poderia estar pensando, sabe, se não fosse pelos meus irmãos eu seria um líder hoje. Você consegue imaginar aquele quadro? Deus sabia que eles fariam aquilo. Antes dele dar o sonho a José, ele já sabia mesmo antes dele nascer, porque Deus conhece o fim dos do começo. Mas ainda assim, respondemos a certas situações e pensamos que é assim que Deus vai responder a elas. Deixa eu dizer algo. Deus traz o maior teste na vida de José no final. Você sabe quando é que vem o maior ataque contra a sua colheita? Pouco antes da colheita se manifestar. Olhe para Davi. No mesmo dia que Saul veio a morrer pelos filisteus, exatamente o mesmo dia, seus próprios homens queriam matá-lo. Ele estava no ponto mais baixo. Se ele se perdesse, ele perderia a colheita. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se não desfalecermos. Por isso é que às vezes eu fico: Deus, você é fiel, você é fiel, você é fiel, porque tudo que eu tenho que fazer é permanecer obediente para eu colher. Então Deus traz o maior teste para José bem no final. Sabe o que ele faz? Ele traz 2 caras para falar com ele. Um padeiro e um copeiro. E os caras querem ser ministrados. José poderia fazer como muitos na igreja, dizer: ei, ouça, você tem problemas, eu também tenho problemas, me deixa em paz. Vai orar, aqui está a Bíblia, vai ler. José poderia ter feito isso. Agora, qual foi o maior teste dele? Qual foi o maior teste? O maior teste foi esse. Deus traz 2 homens para ele para serem ministrados. O teste é esse. Será que José poderá proclamar a esses homens a fidelidade de Deus, quando ele não viu nenhuma evidência dessa fidelidade em 12 anos da sua vida? 12 anos atrás ele teve um sonho. E ele sabia que os seus irmãos o serviriam. Ele não viu nada disso. E porque sendo um escravo estrangeiro lançado no calabouço por ter estuprado a mulher de um oficial do rei, te deixam lá para apodrecer. Matar você é muito fácil. Eles querem que você sofra. Então eles te dão água e pão suficiente para você beber, porque sendo um escravo estrangeiro lançado no calabouço por estuprar a mulher de um oficial do rei, te deixam lá para apodrecer. Matar você é muito fácil. Eles não querem te matar, eles querem que você sofra. Então eles te dão água e pão suficiente para você viver, porque eles querem que você sofra num buraco úmido, amarrado a correntes. Ele pode proclamar a fidelidade a esses homens, quando cada vez que ele obedeceu a Deus ficou pior e parecia que o sonho nunca aconteceria. Se ele fosse como muitos crentes, amargos com Deus, ofendidos com Deus, ele não teria ministrado a eles. Ouça, daquele lugar ele nunca sairia. Sabe o que impressiona? Se José tivesse escolhido ficar ofendido com Deus e ficar ofendido com seus irmãos, ele diria naquele calabouço: quando sair daqui eu os matarei. E vocês sabem o que é impressionante? Se José os matasse, ele teria matado 10 tribos de Israel.
e de Judá, onde Jesus e Davi vieram. E você sabia que você vai ver esses caras no céu? Então ele ministra ao copeiro e ao padeiro, e Deus restaura o copeiro. O padeiro é decapitado, o copeiro é restaurado. Um pouco depois Faraó tem um sonho, e o copeiro diz: eu lembro desse homem, esse garoto que andava com Deus na prisão. José é trazido e interpreta o sonho. Faraó faz dele o número 2 no comando de todo o Egito, e a fome domina todo o mundo. E lá vem os irmãos de José. O que ele faz? Ele os abençoa. Se ele tivesse se ofendido com ele teria os matado, e Faraó não faria nada, porque eles não eram nada para Faraó. Ele poderia ter feito, ele tinha poder, mas ele usou o seu poder para servir, para abençoar. Isso é mansidão, amigos. O que Deus estava fazendo em José naqueles anos foi desenvolver esse caráter para que soubesse lidar com a liderança que viesse. Não pegue a isca. Glórias a Deus, que palavra abençoada. Espero que você tenha sido tremendamente abençoado por esta palavra. Por favor, há muita gente que precisa de ouvir uma palavra como essa, então peço que você partilhe este vídeo. Não se esqueça de se subscrever no canal para ajudar o canal a crescer. Deixe um comentário, coloca aí o seu like. Desejo que a paz do Senhor esteja contigo e te vejo no próximo vídeo, no vídeo número 3 desta série A Isca de Satanás. Eu sou o Elder Lucas, que a paz do Senhor esteja contigo.